Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os principais tumores orbitários, né? Não dá para falar tudo porque são muitos, então a gente vai abordar os principais eventos aqui de tumores na órbita. Então, para começar, os tumores que envolvem o nervo e a bainha do nervo, a gente tem duas lesões principais. O meningioma, que como o nome mesmo já sugere, é um tumor da bainha, essencialmente, e o glioma, que também, como o nome sugere, é um tumor do nervo mesmo. Bom, com relação ao meningioma, né, nós temos aqui que é uma lesão que ocorre em 5 a 10% dos tumores orbitários, é um tumor benigno. Pela sua histopatologia, em geral, é um tumor benigno. Existem algumas descrições, alguns casos de meningiomas atípicos e anaplásicos, mas a maior parte dos meningiomas é benigno, é um tumor que se origina da aracnoide. E, classicamente, é um tumor que acomete mais o sexo feminino nessa faixa etária dos 30 aos 50 anos. A maior parte desses tumores, dos meningiomas que acomete a órbita, eles são secundários. O que eu quero dizer aqui é que a maior parte não se origina da bainha do nervo. Eles vêm, são tumores da fossa média que se estendem, tumores da asa do esfenoide que se estendem para a cavidade orbitária e se comportam como um tumor de órbita. A menor parte é primária da órbita, o que significa que eles se originam essencialmente da bainha do nervo, como nesse caso, por exemplo, né? Ele cresce da bainha do nervo. O aspecto do meningioma tem mais ou menos essa descrição. Então, são lesões de aspecto tubular, que envolvem totalmente o nervo. Um aspecto muito característico é o sinal do trilho do trem, né, que representa um crescimento da bainha, preservando o nervo ali no interior, então dando um aspecto de negativo e positivo, como nesse caso, a gente vê um espessamento extenso da bainha, com a massa concentrada no ápice, que geralmente esse aspecto é frequente também. Um aspecto em alvo, quando a gente faz uma imagem no plano coronal, então a gente observa o nervo teoricamente preservado, porque ele não está preservado, porque esse nervo está comprimido, mas teoricamente a gente vê a imagem negativa do nervo no interior da lesão e um espessamento importante da bainha ao redor. E uma outra característica importante do meningioma, além de todos esses sinais, do realce importante após a injeção do contraste, é a presença de calcificações, que é muito frequente. Então, lesões orbitárias com calcificação, você tem que pensar no meningioma, que é tumor orbitário que mais calcifica. Então, nesse caso, a gente tem uma imagem de tomografia sem contraste. Então, esse tumor da bainha do nervo totalmente calcificado. Não tem muita dúvida de que isso é um meningioma. Então, como eu falei, a gente tem aqueles meningiomas que eles não são primários do nervo, mas eles vão se comportar como lesões, tumores orbitários, como é o caso aqui dessa lesão, que compromete a asa do esfenoide, né? Então ela tem um componente, um aspecto de hiperostose, que também é característico do meningioma, hiperostose da asa do esfenoide, com um componente de massa de partes moles que se estende tanto para a fossa média intracraniana como para a cavidade orbitária. Então esse aspecto é característico. Então baixo sinal em T2 ou sinal intermediário, um realce importante depois da injeção do contraste e a hiperostose. O meningioma em criança, então a faixa etária é aquela, adulta, mulher, por volta dos 50 anos. Em criança é muito raro o meningioma e quando ele aparece em criança você tem que lembrar da associação com neurofibromatose tipo 2. Então, como nesse caso aqui, essa criança ela já nasceu com esse meningioma, então aos 7 meses ela já tinha essa lesão. Obviamente você não vai pensar em meningioma como o primeiro diagnóstico numa criança nessa faixa etária, mas o aspecto dessa lesão era muito sugestivo de meningioma, né? Então a gente observa
exatamente aquele aspecto, né? Uma massa, aqui parece que a gente está vendo o nervo normal lá dentro, uma massa, e aqui aquele sinal em alvo, uma lesão que envolve totalmente o nervo, como se fosse um espessamento da bainha. Então, era uma criança com neurofibromatose tipo 2, esse aspecto, essa lesão foi a primeira manifestação da doença, depois ela começou a apresentar manchas café com leite, e chivanomas, e aí por aí foi. Uma coisa que é importante a gente saber é que para o diagnóstico de meningioma, o nosso diagnóstico é essencial, porque a biópsia dessas lesões, elas têm alta morbidade, e eles só vão intervir nesses casos quando, em geral, não intervém. Se o paciente tem algum grau de visão preservada nesse olho com a lesão, eles só fazem acompanhamento. Então, o nosso diagnóstico é importante. A gente precisa saber reconhecer esses sinais e falar para o colega, olha, isso é um meningioma. E o segmento desses pacientes é feito, a intervenção ela só vai ser feita quando o paciente perdeu totalmente a visão, e ele precisa fazer uma correção estética, por exemplo, ou quando essa lesão está mostrando que ela está crescendo e ela existe alguma chance dela se estender até o quiasma e comprometer a visão do outro lado. Senão esse paciente só é feito o segmento dele. Então aqui a gente vê novamente, né, aquele aspecto tubular, com baixo sinal em T2 do meningioma. Aqui um meningioma em fase muito inicial. Aqui o principal diagnóstico diferencial é a neurite, né? Então a gente precisa saber correlacionar com o quadro clínico também, né? Então você vê que o espessamento da bainha ele é muito pequeno, mas existe um comprometimento que se estende até a região do quiasma. Então isso já direciona o diagnóstico para meningioma. E aqui um outro meningioma, também a gente observa o nervo aqui, só que é uma lesão um pouco excêntrica, mas também meningioma. Bom, o glioma. O glioma, ele está nesse grupo porque ele é uma lesão que compromete o nervo, então está lá bainha barra nervo, mas ele tem uma história totalmente diferente, né? Então é um tumor, é um astrocitoma, né? Um tumor benigno, também um astrocitoma pilocítico juvenil. Uma característica muito importante é a faixa etária, então aqui esse tumor é um tumor de criança, né? Então a grande parte desses tumores aparece na primeira década de vida, então isso ajuda bastante a gente a fazer o diagnóstico diferencial. E também tem uma correlação aqui com a neurofibromatose, só que aqui é neurofibromatose tipo 1, o meningioma tipo 2, o glioma tipo 1. Então uma lesão tubuliforme também, criança, e uma característica muito importante são essas imagens que sugerem um crescimento lento da lesão. Então uma cavidade orbitária ampliada, com abaulamento das suas paredes, e aqui a perda visual, ela não é tão importante como no meningioma, porque o meningioma é uma lesão que vai crescendo, ela diminui o campo visual progressivamente, até o paciente perder totalmente a visão. Nesses pacientes, muitas vezes, principalmente os pacientes com neurofibromatose, eles não têm clínica nenhuma. Eles têm uma visão normal, começam a apresentar proptose e você vê essa lesão crescendo aí. Então, uma lesão que compromete todo o nervo, né? Aqui, por exemplo, toda a extensão, porção intraorbitária, intracanalicular e intracraniana do nervo. Aqui, como a gente, fazendo uma correlação com aquela imagem que a gente observa no meningioma, diferentemente do meningioma, aqui a gente não identifica aquela imagem de alvo, né? Então, o nervo normal aqui a gente não está vendo. Então, sugere um outro diagnóstico, né? Nem sempre é assim, mas, de regra, né, esse é o padrão clássico, né? Outra imagem interessante do glioma é esse crescimento tortuoso do nervo, que também está relacionado, que aparece também na neurofibromatose, né? Então você tem uma massa na topografia do nervo e ele tem esse aspecto tortuoso. Isso é uma característica do glioma, que difere do meningioma também. Quando a gente tem um quadro, um diagnóstico sugestivo de glioma,
é importante a gente fazer um estudo de toda a via óptica, principalmente nos casos de neurofibromatose, porque você pode ter envolvimento da via óptica posterior, como nesse caso, né, um hipersinal na região dos corpos geniculados laterais dos tálamos. O glioma bilateral é igual a neurofibromatose tipo 1, tá? É o diagnóstico. Aqui a gente tem 2 tipos de gliomas também, comprometendo o quiasma, e um astrostoma cístico também na região do quiasma. Bom, o cisto dermoide é uma outra lesão que compromete a cavidade orbitária, relativamente frequente, e é a primeira causa de tumor de órbita em criança, né? Então, é uma lesão de fácil diagnóstico para a gente, né? Porque são lesões que apresentam restos ectodérmicos, então você vai ver gordura, um conteúdo mais denso ou menos denso, um cistodermoide, um epidermoide, aí depende do componente interno, às vezes calcificações no interior, e eles aparecem em localizações características, né? Então, em lugares de sutura. Então, na sutura zigomático frontal, como nesse caso, né? Ou zigomático etimoidal. A maior parte desses tumores, ele está nessa região, que é meio na região do zigomático frontal e ocupa a região da fossa lacrimal. Então, é preciso saber que não são tumores da glândula lacrimal, né? São lesões daquela região. O comportamento é muito parecido com o tumor de glândula, porque ele desloca o globo inferomedialmente, mas ele tem um aspecto muito característico. Então, são lesões císticas ou com um discreto grau de um conteúdo mais proteico, dependendo do componente, gordura, calcificações, como nesse caso aqui. Então, são tumores também de crescimento lento, né? Que desloca, abaula, afila o contorno ósseo e que, na maioria das vezes, não apresenta realce, a não ser que haja um componente inflamatório infeccioso associado. Uma outra lesão que compromete principalmente crianças é o hemangioma capilar. Então, esse diagnóstico, hemangioma capilar, ele está relacionado a lesões vinhosas na pele. Uma característica importante dessas lesões na órbita é que elas evoluem no primeiro ano de vida. Então, a criança nasce com aquela manchinha e a tendência ela é reduzir no primeiro ano e até o sétimo ano de vida. E o objetivo principal do exame é saber a extensão exata e a associação com outras hemangiomas presentes, né? É uma proliferação de endotélio vascular. Então, é um tumor mesmo e o principal diagnóstico diferencial aqui é o angiopericitoma. Então, a lesão é mais ou menos, tem esse aspecto, tem um aspecto clínico característico e a gente vai comprovar e observar a extensão das lesões. Então, também uma lesão de criança, né? Aqui a gente vai entrar um pouquinho nas lesões vasculares e começar falando do hemangioma cavernoso. O hemangioma cavernoso sempre foi descrito como um tumor orbitário, né? E ainda em alguns artigos você vê essa descrição, mas existe uma classificação relativamente recente das malformações vasculares e lesões vasculares, e o hemangioma cavernoso, agora ele entra como uma malformação ou lesão vascular com fluxo tipo 3, nessa classificação. Então, as lesões vasculares da órbita, uma das classificações que pode ser utilizada, porque é um conceito bastante confuso ainda, mas uma das classificações é essa daqui, tem a tipo 1, tipo 2, tipo 3, a tipo 1 seriam as malformações sem fluxo, sem conexão, né, arterial. Então, aqui o principal exemplo são as lesões venolinfáticas, conhecidas antigamente como os linfangiomas. O tipo 2 são os de fluxo venoso, aqui o exemplo mais característico são as varizes. E o tipo 3, que tem fluxo arterial, são as MAVs, verdadeiras MAVs, e o hemangioma cavernoso. Aqui seria com fluxo arterial mais rápido e aqui o fluxo lento, né?
Bom, então vamos falar é importante a gente conhecer o hemangioma cavernoso porque ele é o tumor orbital mais frequente no adulto, né? O diagnóstico de hemangioma cavernoso ou malformação cavernosa geralmente é um diagnóstico que se faz por acaso, né? Porque são tumores de crescimento muito lento, eles são muito moles, esponjosos e, em geral, não dão clínica. Então, o que acontece muito é um paciente que vai fazer uma ressonância para diagnóstico de cefaleia e acaba percebendo ali uma lesão na cavidade orbitária, muito provavelmente aquilo é uma malformação cavernosa ou hemangioma cavernoso. Então, como a gente está vendo aqui, são lesões pequenas que se amodam às estruturas, né, com hipersinal em T2, um realce que pode ser um pouco heterogêneo e sempre associado a sinais de crescimento lento. Algumas vezes, em geral, não dá clínica, né, nem proptose, nem clínica nenhuma. Nesse caso, o paciente tinha um quadro clínico porque essa lesão ela era muito do ápice orbitário. E aqui ela comprimia um pouco o nervo óptico, então ele tinha um grau de alteração visual quando ele movimentava o olho e nesse caso ele foi operado. Em geral, é um tumor que se faz acompanhamento e também é uma lesão que se faz acompanhamento e não é necessária a retirada da lesão. Uma característica importante da malformação cavernosa é a homogeneização tardia, né? Então, aqui a gente tem um exame de ressonância, o paciente tem lá uma lesão intraconal, em geral são tumores intraconais, quer dizer, eles estão ali no cone muscular, pequena, hipossinal, isosinal em T1, hipersinal em T2, e nas aquisições dinâmicas, esse tumor ele vai se homogeneizando aos poucos até ficar totalmente cheio de contraste. Essa característica ela pode ser útil na diferenciação com o chivanoma, por exemplo, que é um tumor benigno também, que tem quase as mesmas características da malformação cavernosa, é muito menos frequente, né? A malformação cavernosa é o tumor mais frequente, né? Então, uma outra possibilidade seria o chivanoma, só que o hemangioma ele se homogeneiza completamente e o chivanoma, em geral, principalmente dependendo do tipo celular, ele mantém áreas heterogêneas. A outra malformação que vale a pena a gente falar é a malformação venolinfática, né? Que está naquele grupo lá seria o tipo 1 sem fluxo, que tem algumas características que ajudam a gente a fazer o diagnóstico. Se essa malformação venolinfática ela for típica, o diagnóstico fica fácil para a gente. Então, quais são essas características? Né? Então, uma lesão multicompartimental significa que ela ocupa o espaço intra e extraconal. Ela tem septações internas, né? É multiloculada, né? Com todas essas septações. E uma outra característica importante é a presença de nível, porque são lesões que podem aumentar e diminuir, independente do tratamento, a história natural da doença. E esse aumento geralmente corresponde a momentos de sangramento no interior da lesão. Então, você vai ver esse tipo de imagem, a presença de nível, que é muito característico dessa lesão. A faixa etária é jovem, né? Adolescente, adulto jovem. Tem umas descrições que dizem que aumentam na época da puberdade, é quando essa lesão, provavelmente ela já está lá, porque ela é congênita e ela vai aumentar na fase puberal. A presença de calcificação não é frequente, então o aspecto, essa imagem é realmente muito característica, é típica. Aqui a gente tem uma lesão multiloculada e a gente tem que ficar procurando as áreas de nível, mas aqui é muito característico. Aqui a gente vê uns níveiszinhos, né? O componente, no T1 você vê áreas de hipersinal, que são esses focos de sangramento. Se você
conseguir, na história clínica desse paciente, uma descrição de que essa lesão, ou a proptose, aumenta em vigência de uma IVAS, esse diagnóstico é mais sugestivo ainda, tá? E outra coisa importante é a associação com malformação vascular cerebral. Então, muitas vezes você está fazendo exame de órbita e você observa aqui, às vezes, uma malformação, uma anomalia do desenvolvimento venoso, não é infrequente você detectar. O tratamento dessa lesão, da malformação venolinfática, é bem complicado, assim, não se opera mais, antigamente eles retiravam, mas é uma lesão que recidiva, porque você não consegue tirar totalmente, que ela é multicompartimental, multiloculada, você não consegue retirar totalmente, então a taxa de recidiva é muito alta. O que eles fazem hoje em dia é utilizar corticoide, né, sistêmico, e injeção de uma substância que eu esqueci o nome, mas interferon já foi utilizado interferon, mas eles fazem injeção na lesão de uma substância que vai fazendo com que ela fibrose e reduza de tamanho. Mas é uma lesão complicada. Bom, as varizes, então, são aquele outro tipo 2, né, de malformação, conforme essa classificação. São lesões congênitas também, né, por fraqueza da parede muscular, com dilatação venosa. Algumas características importantes que ajudam no diagnóstico, então, são lesões de aspecto tortuoso, né, e associadas a flebolitos. Isso é muito sugestivo de varize orbitária. E uma outra característica importante elas são distensíveis, né? Então, quando você pede para o paciente, o quadro clínico já sugere, então muitas vezes o paciente já chega com essa clínica, quando eu vou amarrar o meu sapato, o tênis, eu percebo que meu olho, ele salta um pouco. Então, isso já é sugestivo, quer dizer, há uma manobra de Valsalva, aquela lesão, ela aumenta. Diferente do linfangioma, por exemplo, onde isso não acontece, e nem no hemangioma cavernoso ou na malformação cavernosa, isso também não acontece. Então, sugere o diagnóstico de varizes. Então, você com essa informação clínica, você pode solicitar para o paciente, durante o exame, fazer uma manobra de Valsalva. Então, você está fazendo ultrassom, facílimo, lá na hora mesmo. Na tomografia isso é possível também. Esse aqui é um exame que era normal e após manobra de Valsalva aparecem esses tufos vasculares, né? E na ressonância também dá. Você pode programar, não com as sequências habituais, você pode programar uma sequência, aqui é uma sequência de qualidade muito ruim em termos de imagem, né? Porque para diminuir o tempo de aquisição, tem que mexer ali nos parâmetros, mas de maneira que a paciente consiga, né, ficar com a respiração presa, fazendo Valsalva durante alguns segundos, né, e a gente conseguiu demonstrar que essa lesão, ela aumenta com manobra de Valsalva. Então, é um estudo dinâmico ali durante o exame, é bastante característico. Bom, falar um pouquinho de schwannoma, que a gente já citou, né, então é um tumor de bainha de nervo periférico, né? Geralmente do primeiro ramo do trigêmeo, que vai lá para a órbita, ou do terceiro. Por ser mais frequente nesses dois pares cranianos, a localização mais frequente é essa daqui, geralmente na região superior da órbita. Esses nervos, eles entram pela fissura orbitária superior. Então, o schwannoma é um tumor benigno também, né? E, dependendo do componente celular, ele pode ter esse aspecto heterogêneo que facilita o nosso diagnóstico. Principalmente no diferencial com a malformação cavernosa, que é o hemangioma cavernoso. São as duas lesões benignas da cavidade orbitária que mais aparecem, sendo que o hemangioma cavernoso é muito mais frequente e, em geral, não apresenta esse aspecto heterogêneo e tem a tendência a se homogeneizar, né? E aqui só para mostrar um caso curioso de um hemangioma no reto medial. Uma coisa rara, né? Então, uma lesão com discreto hipersinal,
em T1 e bem delimitada e que realça bastante após a injeção do contraste, bem localizado. Bom, linfoma. Então, é importante a gente lembrar isso daqui, né? É o tumor orbitário mais frequente em pacientes com mais de 60 anos. Então, tem que lembrar do linfoma nesses pacientes, nessa faixa etária. Ele pode ser primário da órbita ou ele pode ser secundário a uma doença sistêmica. Então, sempre que você está diante da suspeita de linfoma, o paciente tem que fazer um screening total, né? A localização mais frequente é superolateral, uma informação que não é muito relevante, para dizer a verdade, como nesse caso. Quando a gente pensa no espectro de doenças linfoproliferativas, você vai desde a hiperplasia linfóide, que é um comprometimento benigno, né, até o linfoma propriamente dito, que é a lesão maligna da órbita. E aqui existem alguns diagnósticos diferenciais que a gente tem que lembrar sempre que você está dentro de uma suspeita de doença linfoproliferativa, né? Então, a doença inflamatória crônica, qualquer doença inflamatória crônica, aqui entra sarcoidose, granulomatose, a doença inflamatória idiopática, que é o pseudotumor, né? A doença de GG4, e o que ajuda nesse diagnóstico diferencial, além de algumas características de imagem, onde a gente utiliza principalmente as sequências em difusão, é o estudo imunohistoquímico que vai dar o diagnóstico definitivo. Então, aqui a gente tem dois casos de linfoma, um com uma lesão bem definida, superior e meio lateral na cavidade orbitária, e aqui uma lesão comprometendo a glândula com envolvimento do músculo reto lateral, 2 linfomas. O envolvimento da glândula no linfoma é bastante frequente, né? Quando pensar em linfoma, então, em geral, o tumor ele é indolente, não causa dor. Aí você já tenta, com esses dados, diferenciar de um pseudotumor ou de uma doença inflamatória, por exemplo, que em geral está associada a dor, olho vermelho, lacrimejamento. Então, o fato de não causar dor sugere mais esse diagnóstico, né? Se bem que existem linfomas com crescimento muito rápido nos pacientes mais imunocomprometidos. Pode ser bilateral em 25% dos casos, então, tanto o pseudotumor, tanto a doença inflamatória como o linfoma, em uma porcentagem pode ser bilateral, então isso às vezes dificulta o diagnóstico diferencial. O que ajuda muito na imagem é a difusão, então as lesões malignas, o linfoma, ele vai apresentar restrição à difusão, diferentemente dos processos inflamatórios, né? Com relação ao sinal e ao realce, não ajuda muito. Então, pode ter o linfoma, como ele tem alta celularidade, ele pode ter baixo sinal nas sequências em T2, visa o sinal em T1, realce, então isso não vai ajudar muito no nosso diagnóstico. Então, aqui um linfoma agora no canto medial da órbita, né? Também envolvendo a musculatura. O que tem de características que às vezes ajudam aqui, por exemplo, um linfoma bilateral, são lesões muito grandes e que muitas vezes não causam um deslocamento do globo ocular, o tumor meio que se amolda às estruturas, como nesse caso aqui. Então tem envolvimento da conjuntiva e que não causam grandes proptoses. E uma outra característica que ajuda no diferencial, principalmente, por exemplo, numa faixa etária dos 60 anos, você tem que pensar em 2 lesões principais, o linfoma e metástase, né? E os dois podem ter restrição à difusão, e aí você tem que fazer o diferencial. A presença de erosão óssea, de lesão óssea, fala contra linfomas. Eventualmente, o linfoma pode até causar erosão óssea, mas não é o comportamento clássico. A erosão óssea estaria mais relacionada, em termos de lesão maligna, à metástase.
Então, a grande dificuldade, a gente fica nessa diferenciação do linfoma, da doença linfoproliferativa maligna, com a doença inflamatória idiopática, que é o pseudotumor, porque muitas vezes elas podem apresentar o mesmo aspecto, como nesse caso aqui. A doença inflamatória idiopática, ela tem esse aspecto multicêntrico, multicompartimental, uma lesão sólida, baixo sinal, e o que ajudou nesse caso, por exemplo, foi a presença de áreas de restrição à difusão. Então, esse comportamento com restrição fala mais a favor de uma lesão linfoproliferativa. Aqui alguns comentários não, acho que não vou falar disso, não vou pular isso. Bom, rabdomiossarcoma, né? Então a gente falou do linfoma, que é o tumor maligno ali, mais frequente, primário da órbita, mais frequente no adulto, e aqui o tumor maligno primário mais frequente na órbita em criança, que é o rabdomiossarcoma. A faixa etária de comprometimento é dos 6 aos 8 anos. São tumores que se originam, o nome já diz, né, um rabdomiossarcoma de células musculares, mas muitas vezes a musculatura pode estar preservada e você ter essa lesão do mesmo jeito. Esse diagnóstico tem que ser lembrado, mesmo se você está vendo a musculatura preservada, porque eles podem se originar de células pluripotentes perdidas ali na cavidade orbitária. Então você vai dizer, o músculo está normal, então não é rabdomiossarcoma. Não, é o tumor maligno orbitário mais frequente na criança. Então tem que entrar esse diagnóstico. Então são tumores de crescimento muito rápido. Então existe às vezes muita confusão com uma criança que cai, chega no pronto-socorro e a mãe refere, olha, ela caiu. Então às vezes o diagnóstico ali, o primeiro diagnóstico pode ser de uma celulite ou de um hematoma dentro da cavidade orbitária, mas é porque essas lesões, e de uma semana para outra essas lesões dobram de tamanho. Então tem essa característica da história natural da doença. Então causam grandes deslocamentos e grandes distorções das estruturas da cavidade orbitária. Também são lesões que têm restrição à difusão e aqui nós temos comprometimento ósseo importante. Então, uma proptose rapidamente progressiva, esses são os principais diagnósticos diferenciais, tá? Que a gente tem que lembrar. A esteocitose sempre tem lesão óssea. Aqui é a manifestação orbitária da leucemia, também é uma doença de criança, né? A celulite, porque tem essa confusão no diagnóstico, então você tem que afastar e lembrar desses dois diagnósticos, o linfoma de Burkitt e, em relação às metástases, a metástase de neuroblastoma, que é mais frequente para a órbita da criança, né? Então aqui a gente está vendo um rabdomiossarcoma, ele é meio excêntrico ali na cavidade orbitária, parece que ele está na região do ápice, né? Então quase que não tem relação com a musculatura, a não ser nessa porção mais distal aqui. Então, rabdomiossarcoma. E aqui demonstrando essas áreas de restrição, está muito escuro, né? Bom, metástases, pulmão, osso e identificar a extensão para as estruturas adjacentes, uma coisa meio óbvia, né? Bom, então falando um pouquinho das metástases, né? Uma coisa importante que eu acho é isso aqui, olha. Em 15% dos casos de pacientes com metástase, a lesão orbitária é a manifestação inicial. É uma incidência muito grande. Então, é um diagnóstico que tem que estar ali na nossa cabeça, em pacientes mais idosos. Mas ele tem história de doença primária? Não tem, porque em 15% vai ser a primeira manifestação. Então, é um diagnóstico que tem que estar presente na nossa lista ali. E outra coisa importante, a metástase para a órbita, ela já foi descrita com essa latitude de aparecimento pós-tumor, de 52 meses até 35, quer dizer, pode aparecer
para sempre depois que você teve um tumor sistêmico, né? Os lugares de acometimento aqui, então, principalmente a musculatura extrínseca, parede lateral, e uma característica importante da lesão metastásica é o envolvimento ósseo. Então, tumor na órbita com erosão óssea, metástase é o principal diagnóstico que a gente tem que lembrar, né? As características clínicas são, em geral, a proptose, né, o exoftalmo, dor, e pequenas lesões causam muita clínica. Então, pequenas lesões, diferente do linfoma, que é aquele tumor que se amolda, pequenos tumores, o paciente tem muita clínica, plegia, perda visual, dificuldade de movimentação do globo. E uma característica importante é esse daqui, né? Alguns carcinomas de mama, eles podem causar enoftalmo ao invés de exoftalmo. Então, aqui a gente tem a lista de principais tumores que metastatizam para a órbita, né? Na mulher, mama em primeiro, no homem, a próstata, pulmão, melanomas, rim e neuroblastoma. Então, aqui uma metástase de tumor de mama, bilateral e com uma retração do globo ocular, principalmente do lado esquerdo. Aqui uma metástase de um adenocarcinoma de próstata, com lesão na fossa média intracraniana e lesão na cavidade orbitária, porque era um tumor que estava envolvendo a asa do esfenoide, uma hiperostose. Esse tumor aqui foi bem complicado, quer dizer, o diagnóstico ficou mais fácil, porque o paciente tinha história de tumor de próstata. Só que isso daqui parece muito um meningioma também, né? Tem hiperostose, só que esse comprometimento ósseo não era uma hiperostose, era um comprometimento mais de aspecto permeativo. E esse caso aqui foi uma paciente que chegou para a gente com suspeita de Graves. Era uma mulher, 50 anos, com proctose. O primeiro diagnóstico que você pensa mesmo é uma doença de Graves, que é a causa mais frequente de exoftalmia, né? E aí ela fez o exame e ela tinha uma lesão, vamos dizer, um espessamento do músculo reto lateral, estranho, né? Mas o que ajudou definitivamente foi essa erosão óssea associada. Então, foi suspeitado de uma metástase, ela fez lá uma pesquisa completa e ela tinha um tumor renal, silencioso, né? Entrando nessa estatística aqui, né? Aqui uma metástase de melanoma, difícil fazer esse diagnóstico, a gente só fez porque o paciente tinha melanoma e ele já tinha metástase hepática, mas poderia ser muito bem um chilonoma, olha que parecido. Uma lesão arredondada, não tem erosão óssea e heterogênea, enfim. E uma metástase de carcinoma de tireoide, na verdade, uma metástase para a estrutura óssea, né, com comprometimento da cavidade orbitária. Adenocarcinoma de pâncreas. E aqui é aquele caso de enoftalmo que a gente observa em alguns tipos de tumores de mama, né? Então, uma lesão... É estranho, né? Como é que o paciente tem um tumor e esse olho, ao invés de apresentar uma proptose, tem um enoftalmo? Então, isso já levanta essa suspeita. Deixa eu pular isso aqui, senão não vai dar tempo. Bom, os tumores de glândula lacrimal, a gente tem a seguinte distribuição das lesões de glândula lacrimal, né? A maior parte das lesões são não epiteliais, dentre elas os processos inflamatórios, granulomatosos e não granulomatosos aqui, né, infecciosos, etc. E as doenças linfoproliferativas. Então, o maior comprometimento da glândula lacrimal é não epitelial, inflamatório e linfoproliferativo. Depois nós temos uma parte um pouco menor, que são as lesões epiteliais. Dessas lesões epiteliais, metade são benignas e metade são tumores malignos. Então, das lesões benignas, a gente tem aqui o adenoma pleomórfico, que é o exemplo clássico de tumor benigno da glândula lacrimal. Das lesões malignas, o carcinoma adenoide cístico,
que tem 2 picos de incidência. Isso é muito importante, porque a gente tem que lembrar que paciente jovem com um tumor de glândula lacrimal, você pode estar diante de um carcinoma adenoide cístico que tem uma história natural bem ruim, né? Depois o adenocarcinoma pleomórfico, importante da gente falar, porque ele é uma transformação maligna do adenoma, que pode ocorrer em 10% dos casos em até 20 anos. Então, o adenoma pleomórfico, ele é uma lesão benigna, mas ele deve ser operado. Não dá para ficar só acompanhando, porque ele tem um grau de evolução maligna, né? Então, o adeno-CA pleomórfico acontece nessas 2 situações, né? Ou um tumor, um adenoma que ficou lá e teve uma transformação maligna, ou uma ressecção parcial de um adenoma pleomórfico. Então, os adenomas pleomórficos são lesões perigosas, porque eles não se pode fazer biópsia dessas lesões, porque você rompe a cápsula e aí você perde alguma célula ali e vai desenvolver, e pode aparecer um tumor maligno depois. Então, ele tem que ser ressecado e com margem, tá? Para não ter esse problema de ressecção parcial. Depois tem o adenocarcinoma e o carcinoma mucoepidermoide. Aqui são os lugares de metástase mais frequente, né? Local, pulmão, fígado e sistema nervoso central. Então, essas lesões epiteliais malignas da glândula, elas têm uma morbidade e uma mortalidade altas, né? Então, por exemplo, o carcinoma adenoide cístico, o aspecto da lesão, ele não é característico. Muitas vezes ele pode, numa fase inicial, ele pode ter o mesmo aspecto de um tumor, de um adenoma pleomórfico. Aí você vai ter que jogar com alguns achados que podem ser lesão óssea, por exemplo. 70% das vezes você tem comprometimento ósseo. Então, você tem que procurar insistentemente um comprometimento ósseo para tentar levar esse diagnóstico o mais próximo possível do definitivo, né? Presença de calcificações. Pequenas calcificações falam mais a favor de uma lesão maligna. São calcificações tipo pseudomatosas, fragmentozinhos, né? E extensão perineural, quando você consegue detectar, isso já por si só já fala a favor de uma lesão maligna. E tem também a difusão que ajuda nesse diagnóstico diferencial. Aqui então tem essa informação importante. O adenoma ele precisa ser ressecado totalmente. Então, se você consegue dizer para o médico, olha, isso é uma lesão maligna, tem sinais de malignidade, por esses 3 sinais, você vai falar para o médico, olha, é maligno porque já está aí é uma evolução muito rápida e clinicamente tem dor e eu estou vendo lesão óssea, então a chance é maligno. Ele não vai precisar operar ali na hora, ele pode fazer uma biópsia e ver qual tumor que é, planejar uma químio intratumoral, uma químio pré-operatória para depois tentar ressecar e tirar o menos possível de estruturas ali da cavidade orbitária. Se você disser para ele, olha, não é maligno, então provavelmente é uma lesão benigna, aí ele tem que se preocupar, ele não vai fazer biópsia, ele tem que se preocupar em tirar essa lesão, ressecar toda essa lesão e com margem, né, por aquelas coisas que a gente falou. Então, essa informação que você vai dar é bastante importante, né? Então, aqui a gente está vendo uma lesão que foi operada, era adenoma pleomórfico, uma lesão arredondada, contornos bem irregulares, sem associação com comprometimento ósseo. Aqui o carcinoma adenoide cístico bem agressivo, são lesões muito agressivas, um paciente jovem, esse paciente tinha 20 e poucos anos, com multiloculado, lesão óssea, tudo que tem direito. E o linfoma que a gente já viu. Então, aqui é um exemplo de um tumor de glândula, né? Um carcinoma adenoide cístico também, que é uma lesão extensa, heterogênea e que tinha comprometimento ósseo, né? Algumas áreas de erosão, você vê que existe uma diferença muito grande da densidade da asa do esfenoide, da parede lateral da órbita, do lado esquerdo para o lado direito. Isso é uma lesão meio permeativa, então essa medular óssea estava infiltrada pela lesão. E aqui demonstrando uma área de restrição, o que vai levar o nosso diagnóstico para uma lesão mais maligna, né?
Algumas outras lesões que a gente tem que lembrar são os carcinomas de conjuntiva, SEC de conjuntiva, que é uma lesão frequente que tem que entrar no diagnóstico diferencial, principalmente os pacientes mais velhos. Então, um SEC de conjuntiva invadindo a cavidade orbitária, né? E deformando bastante o globo ocular. Não é frequente esse compromisso. Você vê que a gente vê muitos tumores e raramente você vê um comprometimento tão grande do globo ocular. Isso leva um pouco o seu diagnóstico a pensar numa doença do globo ocular mesmo, né? Porque a gente já viu linfomas enormes, rabdomiossarcoma levando o olho lá para frente, sem deformidade do globo. Então, essa deformidade do globo tem que levantar uma suspeita de que aquele tumor possa ser de origem exatamente do globo ocular. Aqui um SEC de pálpebra com invasão da órbita e um carcinoma basocelular grudado ali, é um tumor benigno, mas que tem um comprometimento, um comportamento um pouco agressivo, muitas vezes ele invade as estruturas todas. Bom, aqui só para lembrar de algumas lesões fibro-ósseas, como nesse caso aqui a displasia fibrosa, né, que é uma substituição da medular óssea normal por um tecido fibroso ou ósseo imaturo. O acometimento é de adolescentes, principalmente, né? É uma lesão benigna, mas com um comportamento e com uma chance de tratamento muito complicada, né? Então, o que ela vai causar? Grandes deformidades, né? Quando ela comete a região de base do crânio e face, grandes deformidades. O aspecto tomográfico é muito característico, porque você vai ver aquele aspecto em vidro despolido e entremeado por áreas de fibrose, né? Porque você vai ter tecido fibroso e tecido ósseo imaturo em pacientes jovens, né? Só que esses pacientes jovens ficam velhos depois, então a displasia fibrosa você vai encontrar em pacientes mais velhos também. O grande problema da displasia fibrosa, além da deformidade, da questão estética, é o comprometimento dos forames. Então, por conta disso, o paciente vai apresentar diplopia, porque compromete os pares cranianos e perda da visão. Na ressonância magnética, a displasia fibrosa ela tem um aspecto de imagem muito feio. A primeira coisa que você pensa é num tumor maligno, agressivo, com necrose, mas a tomografia vai te direcionar nesse diagnóstico. Uma outra lesão óssea que a gente pode encontrar é um osteoma, por exemplo, um osteoma gigante, como nesse caso, né? Deformando e comprimindo a cavidade orbitária. Então, aqui são dois casos de osteoma. E aqui é um osteosarcoma primário da órbita. O paciente não tinha lesão óssea. A primeira lesão que apareceu foi essa lesão aqui. O que chama atenção é a calcificação. As lesões de órbita dificilmente calcificam os tumores, né? Então, você tem calcificação no meningioma, que é um tumor mais ou menos clássico para a gente, calcificação de tumores de glândula, que são pseudomatosas, mas aqui são calcificações grosseiras, né? Então, obviamente, um diagnóstico improvável, né? E os tumores das adjacências que causam invasão da cavidade orbitária, né? Como os de seio maxilar e os de nasofaringe, por exemplo. Aqui só algumas informações na diferenciação das lesões benignas e malignas, né? Quais os parâmetros que a gente pode usar que ajudam nesse diagnóstico. Então, principalmente a difusão, que a gente tem usado bastante e que facilita o diagnóstico diferencial, né? Então, as lesões malignas têm restrição à difusão. Isso é particularmente importante na diferenciação das doenças linfoproliferativas. O que causa mais dúvida, né? É doença linfoproliferativa e doença inflamatória idiopática da cavidade orbitária. Nas outras lesões, quando tem metástase e tem lesão óssea, já fica mais fácil o diferencial. O que pega é isso daqui. E outra coisa que a gente pode utilizar são as curvas de realce, né? Então, é o estudo dinâmico das lesões orbitárias.
Então, o que a gente está vendo, que nessas curvas de realce, as lesões benignas, elas mantêm um platô, né? E aqui nas lesões malignas a gente teria um washout. Tem alguns trabalhos que falam dessas, que utilizam o estudo dinâmico para ajudar nessa diferenciação. Mas aí, sim, depois de todos o passo a passo, seria esse o que você poderia utilizar para diferenciar. Acho que é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta.